Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Jardim de Linguagens e estou aqui hoje com vocês para resolver uma questãozinha do Enem. Vamos ver qual é a questão? A prova é do Enem 2015, segunda aplicação, caderno azul, questão de número 115. Começa com um texto de título: Perder a Tramontana. A expressão ideal para falar de desorientados e outras palavras de perder a cabeça. É perder o norte, desorientar-se. Ao pé da letra, perder a tramontana significa deixar de ver a estrela polar, em italiano, stella tramontana, situada do outro lado dos montes, que guiava os marinheiros antigos em suas viagens desbravadoras. Deixar de ver a tramontana era sinônimo de desorientação. Sim, porque, para eles, valia mais o céu estrelado que a terra. O sul era região desconhecida, imprevista. Já o norte tinha como referência no firmamento um ponto luminoso conhecido como a estrela polar, uma espécie de farol para os navegantes do Mediterrâneo, sobretudo os genoveses e os venezianos. Na linguagem deles, ela ficava transmontes, para além dos montes, os Alpes. Perdê-la de vista era perder a tramontana, perder o norte. No mundo de hoje, sujeito a tantas pressões, muita gente não resiste a elas e entra em parafuso. Além de perder as estribeiras, perde a tramontana. Olha que texto interessante explicando significados sobre expressões muito comuns que já tiveram significado X e que hoje traz novos significados para o contexto social, ok? Vamos ao enunciado para entender melhor o objetivo de tal texto e como as opções podem nos orientar ao gabarito. Nesse texto, o autor remonta às origens da expressão perder a tramontana. Ao tratar do significado dessa expressão, utilizando a função referencial da linguagem, o autor busca... Galera, antes mesmo de a gente continuar lendo a questão, vamos tentar entender como um conhecimento mais aprofundado pode te ajudar a identificar com mais precisão o gabarito. Vocês perceberam que no enunciado foi mencionada a expressão função referencial. Isso significa uma das funções típicas da linguagem. Existem várias funções e eu quero que a gente estude um pouquinho sobre elas. Vamos dar uma olhada? Vamos analisar todo o contexto de entendimento de elementos da comunicação. Quando eu quero me comunicar, eu preciso de que alguns elementos eles aconteçam, isto é, eles estejam presentes a fim de que eu possa estabelecer essa comunicação de modo proveitoso, de modo satisfatório. E esses elementos estão marcados aqui dentro desse esquema. Nós temos quem emite um discurso, que é o emissor, nós temos o discurso propriamente dito, que é a mensagem, nós temos quem recebe, que é o receptor. Além desses três elementos básicos, nós teremos o referente, que é o contexto no qual a mensagem está sendo proferida, temos o código, que é a língua que está sendo utilizada, e temos o canal, que é o veículo pelo qual nós estabeleceremos tal comunicação. Uma vez que eu domino esses elementos da comunicação, eu posso estudar as funções da linguagem. Por que é tão importante? Simplesmente porque elas podem te orientar a não cometer alguns equívocos muito comuns em questões de múltipla escolha. Por exemplo, se eu tenho um emissor como protagonista da minha mensagem, do meu discurso, eu tenho a função emotiva predominante, com características de primeira pessoa, de subjetividade. Quando eu tenho uma mensagem como o protagonista do meu discurso, eu vou ter a função poética predominante. A maneira como se constrói a mensagem vai estar muito clara dentro do texto, dentro da construção discursiva. Assim como, se o protagonista for o receptor, a função predominante vai ser a função conativa ou apelativa, que é voltada para o alcance desse receptor, desse enunciatário. Então é muito comum usar verbos no imperativo, usar palavras direcionadas ao alcance desse enunciatário. Se eu for pensar no código como protagonista, eu vou ter a função da linguagem metalinguística, já que vai ser a função que se preocupa com o tipo de palavra ou de expressão ou da construção da língua usada dentro do texto. Se o protagonista é o canal, a minha função vai ser a fática,
vai ser a função que se preocupa em efetivar essa eficiência do canal. E por fim, se o protagonista for o referente, for o contexto, a função predominante será a função referencial. Sendo o contexto protagonista, essa função referencial vai ter como característica simplesmente apresentar, expor, orientar e mostrar informações, sem estabelecer necessariamente uma argumentação ou um posicionamento. Olha como isso é crucial para que a gente entenda as questões. Vamos acompanhar e olhar todas as opções que a gente tem dentro desse enunciado. Nesse texto, o autor remonta as origens da expressão perder a tramontana. Ao tratar do significado dessa expressão, utilizando a função referencial da linguagem, o autor busca a expressão que eu trouxe dentro do enunciado foi funções de referência, isto é, função referencial. Lembrem, se a função referencial tem como protagonista o contexto, o referente, o objetivo dessa função é informar, é expor, apresentar ideias. Isso já te ajuda a evitar erros desnecessários nas opções. Caso as opções trabalhem com características típicas de outras funções, como estabelecer subjetividade, como defender um posicionamento, já está explícito que não pode fazer referência a esse gabarito, ok? Vamos ler as opções. Letra A, apresentar indícios subjetivos. Esse verbo apresentar, ele não mostra algo que fuja da realidade da função referencial. Agora, falar de indícios subjetivos é típico da função emotiva e não referencial. Então, a letra A não pode ser o nosso gabarito. Vamos à letra B? O autor busca convencer o leitor a utilizá-la. Se a função é referencial, eu não tenho como técnica convencer. Eu tenho como técnica apenas expor. Então, a letra B também não pode ser a nossa opção. Vamos à letra C. Expor dados reais de seu emprego. Como na letra A, essa palavra expor também pode ser, como apresentar, algo típico da função referencial. E falar sobre expor apenas os empregos possíveis é algo que aparentemente pode ser um gabarito. Todavia, nós não acabamos de ver todas as opções. Vamos analisar todas elas antes de marcar qualquer uma, a fim de não cometer nenhum equívoco. Vamos à letra D. O autor busca explorar sua dimensão estética. Se a preocupação do autor fosse explorar a estética, a função predominante não seria referencial. A função seria a função que se preocupa com a mensagem, que é a poética. Então, a letra D também não pode ser a nossa opção. Letra E, por fim, criticar sua origem conceitual. Se o objetivo também fosse a crítica, não trabalharia com o referente, com o contexto, uma vez que criticar também é argumentar. Isso apenas ratifica, solidifica o nosso gabarito, como sendo a letra C. Ok, galera? Então é isso. Um beijão.